Eu venho a essa tribuna, senhor presidente, para falar da saga do povo sarauí. Talvez raros brasileiros saibam onde é que fica, onde vive esse povo, e falar do sofrimento desse povo, que luta desde 1885, quando invasores estrangeiros invadiram seu território e os mantém até hoje sob condição de opressão, de violência, de extrema perseguição política. O povo sarauí, ele vive no Saara, no deserto do Saara. E eu vou aqui relatar um pouco da luta e da resistência desse povo. Mas antes gostaria de lembrar que no ano passado, em dezembro, precisamente no dia 13 de dezembro do ano passado, nós fizemos uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, exatamente para tomar conhecimento da luta do povo sarauí. E ali esteve representantes desse povo que vive no deserto e que vive cercado por dois países, pelo Marrocos e pela Mauritânia. O Saara Ocidental tem 265 mil quilômetros quadrados. Essa é a área do Saara Ocidental. Está localizada na África Setentrional. E limita-se ao norte com o Marrocos, a leste com a Argélia e ao sul com a Mauritânia e a oeste com o Oceano Atlântico, por onde faz fronteira marítima com a região autônoma espanhola da Ilha das Canárias. Sua capital é El Aaiún. O Saara Ocidental está na lista das Nações Unidas de territórios não autônomos desde a década de 1960. Olha o que faz o colonialismo. Colonialismo, as potências coloniais invadiram a Ásia, a África, e depois do processo de descolonização deixou um rastro de destruição, de opressão e de morte. E o Saara Ocidental até hoje está na lista das Nações Unidas de territórios não autônomos. O controle do território é disputado pelo Reino do Marrocos e pelo movimento independente Frente Polisário, que luta em defesa do povo sarauí. Sua população é aproximadamente 500 mil habitantes. E aí eu tenho algumas dúvidas. Se fala em 1 milhão de habitantes, até porque, veja, é um estado sem território. Logo, não tem essa estrutura organizada capaz de nos oferecer estatísticas precisas sobre sua população. Mas se calcula que pode ter entre 500 mil a 1 milhão de habitantes, composta por colonos marroquinos e também, a outra parte, pelo povo sarauí, população local que reivindica sua independência tanto antes da Espanha, porque a Espanha invadiu a República do Saara Ocidental, com a descolonização, o Marrocos invadiu, tomou o lugar dos espanhóis, dos colonialistas espanhóis. Em 1885, após a Conferência de Berlim, a zona do Saara Ocidental se tornou colônia espanhola. Os espanhóis invadiram o Saara porque fica muito próximo da Península Ibérica, não é? No mar Mediterrâneo. É uma viagem muito curta de Portugal e Espanha até o Marrocos e de lá até o Saara. Na primeira metade do século XX, a condição de colônia se manteve. Após a entrada da Espanha na ONU, a opção não foi pela independência, que deveria ser, como fez Portugal, com Moçambique, com Angola, Cabo Verde, Guiné, Bissau, mas sim em fazer do Saara Ocidental a 53ª província espanhola. Eles insistiram na presença colonial. Em 1975, o último ano do franquismo, uma ditadura que durou décadas depois da Revolução, da Guerra Civil Espanhola, a Espanha, para fazer frente à invasão marroquina, conhecida como Marcha Verde, imagine, senhor presidente, quando cerca de 350 mil marroquinos
marcharam em direção ao território sarauí. Claro que a Espanha não resistiu e abriu mão do território sarauí, mas abriu mão de forma desastrosa, deixando para trás, abandonando aquele povo à sua própria sorte. E com base no acordo tripartite de Madrid, assinado dia 14 de novembro de 1975, entregou o território ao Marrocos e à Mauritânia, dividiu o território sarauí e entregou aos dois países. Teve início, então, uma guerra entre o povo sarauí, agora imagine, não é? Uma guerra que é um povo nômade, entre o povo sarauí e o Marrocos e a Mauritânia, são grandes países da costa atlântica africana. Com a invasão, a maior parte da população local exilou-se no deserto argelino. Foram criados grandes acampamentos de refugiados existentes até hoje, localizados no sul da Argélia, próximo à fronteira com o Saara Ocidental e bem próximo da fronteira do território do Saara, mais do lado argelino. Conhecido os acampamentos por nome de Tindouf, que é uma cidade quase na fronteira do Saara Ocidental, cidade argelina, e Tifarite, onde vive aproximadamente entre 100 e 150 mil sarauí, vivendo em tendas de campanha. Já há 40 anos que existe esse acampamento de refugiados sarauí na Argélia. O governo do exílio do Saara Ocidental tem o nome de República Árabe Sarauí Democrática, a RASD. Foi proclamado pela Frente Polisário no dia 27 de fevereiro de 1976. Em fevereiro do ano que vem, fazem 40 anos que foi proclamada a independência do Saara Ocidental. A RASD, a República Sarauí Democrática, é reconhecida internacionalmente por 80 estados e mantém embaixadas em muitos deles, sendo membros da União Africana desde 1984, carecendo, no entanto, de representação na ONU e carece de representação na ONU. O primeiro Estado que reconheceu a RASD foi Madagascar, em 28 de fevereiro de 1976. Em 2001, a África do Sul torna-se o 60º país a reconhecer a independência do Saara. Esclareço que o Brasil, até hoje, não só não reconheceu a independência, como não permite nem mesmo uma representação, um escritório desse país sem território aqui no Brasil. Que mostra que é um país ainda com certo atavismo, não é, com o colonialismo, não é? O governo brasileiro não reconhece, não é, a independência do Saara Ocidental. E eu falo isso desde 1976, 40 anos, com aquele enorme acampamento de refugiados na Argélia, com 80 países que já reconheceram, vários da América Latina, da América do Sul, reconheceram o Estado sarauí e o Brasil não reconhece. Eu acho isso uma falta de identidade com a liberdade e com a autodeterminação dos povos. Eu acompanho a luta do povo sarauí desde a época em que eu estava no exílio em Montreal, no Canadá. Eu conheci, tomei contato com a luta deles logo depois que foi proclamada a independência da guerra contra a Mauritânia e o Marrocos e que nós nos posicionamos em defesa do povo sarauí. Em 1979, a Mauritânia deixou o conflito e também o território ocupado. Somente em 1991, após um cessar-fogo promovido pela ONU, onde Marrocos, organizações para a União Africana e Frente Polisário assinaram um acordo de paz, que tinha como principal ponto a celebração de um referendo de autodeterminação para o povo sarauí, que deveria ocorrer em 1992. Nós estamos em 2016, até hoje não ocorreu. Entretanto, não houve essa consulta, por um impasse entre a Frente Polisário e o Marrocos. Pelo interesse de outras nações nos recursos minerais, inclusive do Brasil, o impasse não é mediado pela ONU, que mantém na região uma missão especial, que não conta com o mandato de defesa dos direitos humanos, mas como testemunho cúmplice da repressão marroquina frente à população local.
Dessa forma, o território do Saara Ocidental continua até hoje uma zona pendente de descolonização. Com o tempo, o povo sarauí deixou de combater os invasores com violência e os conflitos bélicos cessaram. Porém, não deixaram de lutar e reivindicar por seu território. Os acampamentos de refugiados de Tindouf e Tifariti, no deserto argelino, existem há décadas, como eu falei, há 40 anos. E hoje são o principal foco de resistência política sarauí e onde vivem as principais lideranças da Frente Polisário. Em 2010, surgiu uma nova forma de resistência pacífica nos arredores de El Ayoun, capital do território sarauí, com a criação do novo acampamento de membros da resistência sarauí chamada Guidem Zik, também conhecida por Acampamento da Dignidade, que reivindica o fim da exploração dos recursos naturais do Saara Ocidental por parte do Marrocos e a autodeterminação do povo sarauí. O governo marroquino, a princípio, reconheceu a legitimidade do acampamento, mas provou a sua brutal repressão ao povo sarauí com a construção de um gigantesco muro. Imagine, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senador Fernando Bezerra, talvez seja o único caso da história, com exceção da Muralha da China. O Marrocos construiu um muro com 2.720 quilômetros de extensão, conhecido como o Muro da Vergonha, dividindo o território do Saara Ocidental. E isolando a população no deserto, impedindo o acesso da população à costa atlântica. É hoje, essa muralha, senhor presidente, para nós brasileiros é difícil entender que haja uma muralha. Nós entendemos do Muro de Berlim, mas não acudimos a uma situação brutal, onde uma população é absolutamente isolada por uma barreira, um muro construído que a cada 50 quilômetros tem um agrupamento militar para impedir que os sarauís entrem no território marroquino. O muro marroquino conta a cada 5 quilômetros com uma base militar com cerca de 100 soldados, além de radares e unidades móveis para cada 60 quilômetros de muro. O gasto estimado com o muro é de aproximadamente 2 milhões de dólares por dia. Outra ferramenta bastante utilizada pela repressão marroquina são as minas terrestres. Vejam só, são as minas terrestres. Em todo o território ocupado são cerca de 7 milhões de minas espalhadas, o que faz da região uma das zonas com maior número de minas terrestres do mundo. Até hoje já são mais de 2.500 mortos por conta de tais minas, além de outros milhares de feridos e mutilados. Os dois países que concentram o maior número de minas é exatamente o Saara Ocidental e Moçambique, com centenas de milhares de pessoas atingidas, mutiladas por essa agressão aos direitos humanos, por essa violência inusitada. Pelo aqui narrado, é que espero que amanhã a Comissão de Direitos Humanos, que aliás hoje, aprove, na verdade amanhã, a Comissão de Relações Exteriores aprove uma indicação nossa para que finalmente o governo brasileiro reconheça a independência da República do Povo Sarauí, reconheça a sua independência e abra a possibilidade de recebê-los, os diplomatas do governo sarauí no exílio. Para entrar no Brasil, eles entram com visto de turista, senhor presidente. Isso é uma situação vergonhosa, o Brasil não pode continuar mais compactuando com isso. Por isso eu peço que o governo brasileiro, a presidente Dilma, ao ministro de Relações Exteriores, que atenda ao nosso apelo. Nós vamos amanhã na Comissão de Relações Exteriores, eu peço apoio dos senadores para que a gente vote essa indicação pelo reconhecimento, finalmente, da independência do povo sarauí. Era isso, senhor presidente. Espero contar com o apoio dos senadores e das senadoras para que a gente demonstre a nossa indignação diante da violência e da agressão e da falta de liberdade no Saara Ocidental. Obrigado.